em outros mercados que eu não visitei. Então, é importante que tenha essa noção de que o tipo de fibra, velocidade e comprimento são 3 vetores que podem convergir para a tua aplicação. Aqui está o documento, uma imagem que eu peguei para ISO 11801, que é da onde a gente espelha a BNT 14565, né? O padrão brasileiro se espelha na ISO, não na TIA. E aí você tem também a questão das fibras multimodo sendo apontadas aí para as suas velocidades de GB, 10 GB e 40 e 100 GB. Então tem aí diferentes velocidades, diferentes tipos de tecnologia para cada tipo de fibra, ok? Quais são as normas atuais? Então, a ISO sofreu a última verificação em outubro de 2015. A TIA, a última 583D, foi a última revisão, é a revisão B em outubro de 2016. A BICS não chega a ser uma norma, mas é uma empresa que ajuda também na construção da norma, tem uma cadeira dentro da TIA, e o último documento é de 2009, com relação ao acabamento estruturado, né? Fizeram, obviamente, outros documentos mais novos, mais voltados agora para outros tipos de serviço. E a BNT 14565, a última versão de novembro de 2013, tá ok? Já está válida desde novembro de 2013. Aqui um exemplo de relatório de cobre. Então, na parte do cobre, todo mundo está muito acostumado com as certificações, poucas pessoas têm dúvidas com relação à certificação de cobre. Esse é um relatório que um equipamento da Fluke emite como passando. Então, entrego esse documento de que o meu link está passando ao meu cliente e eu recebo, então, como integrador, pelo serviço. Ou eu mesmo, eu sou o cliente, eu mesmo fiz o meu link, certifiquei o meu link e eu tenho aqui a prova do meu serviço bem feito. Até porque tem mão humana, né? Então, quando você tem uma ação humana, você pode ter aí pequenos desvios de padrão. Então, todo equipamento de certificação do cobre emite esse tipo de relatório. Na Fluke, quando você tem um problema de falha, a gente patenteou uma coisa chamada HTDX e HTDR, e essa tecnologia patenteada da Fluke, então presente apenas no evento da Fluke, ele consegue verificar ao longo do tempo as reflexões e os ruídos. Então são 2 relatórios diferentes, um para ruído e um para reflectância no cabo, e ele vai reportar também os problemas. Então eu consigo olhar no gráfico de HDTDR e apontar aonde está o meu problema quando eu tenho uma falha, ok? Então, todo certificador de cobre emite um laudo de passo ou falha. E quando dá o falha, o equipamento da Fluke te dá o diagnóstico para resolver problemas. Perfeito. Também agora uma versão melhorada, uma biblioteca já textual, desculpa a tela em inglês, mas com uma tela em português, apontando aí aonde está a falha, o que é falha. Quando você clica nesse quadradinho onde está agora aqui, Next Check Connector, ele dá uma explicação do que é esse problema e uma possível resolução do problema. Então, eu preciso desse, no sétimo ponto a gente vai falar aqui de OTDR, né? Queria dar essa noção inicial que é o seguinte: o equipamento de certificação de cobre tem 2 funções. A função certificar, que todo equipamento do mercado faz, e uma função que a Fluke traz de diagnóstico para quando dá problema. E é por conta muito disso, dessa solução, que a Fluke tem hoje quase 97% do mercado brasileiro de certificação, porque a gente ajuda a resolver problemas. Legal. Na parte de fibra ótica, você tem um link a ser testado. O que a norma exige? Ela exige que você faça um teste de OLTS, ou a gente vulgarmente apelidou isso de Power Meter, que é a medida da perda ótica, não da potência, mas da perda ótica. Então, a gente ajusta um sistema para uma referência prévia, nesse tipo de equipamento que é do tipo OLTS, e faz uma certificação. Maravilha. E aí a gente tem um relatório como esse, passando. Vou para a próxima fibra, continuo passando e vou fazendo todos os meus trabalhos. E quando eu tenho uma falha, por conta de tecnologia, o LTS não pode resolver problemas. Então eu tenho que trazer o OTDR. Então, a gente
Na parte da fibra ótica, essas duas tecnologias estão separadas em dois equipamentos distintos. Eles pertencem à mesma família, a família Versive, que é do DSX 5000, do novo DSX 8000 também. Então lá dentro a gente tem o LTS, que é o Certifiber, e tem o TDR, que é o OptiFiber. São então duas tecnologias diferentes. Ah, não tem um equipamento da Fluke que faça as duas coisas? A gente tinha um OptiFiber antigo, que tinha um módulo que fazia as duas coisas. Só que era muito mais caro e nem todo mundo precisava desse módulo. Quando a gente separou em duas tecnologias e dois módulos distintos, como a gente agora vende muito mais de cada um, o preço acabou reduzindo. Então hoje é mais barato comprar esses dois equipamentos separados do que se a gente voltasse a produzir um módulo só que fizesse as duas coisas. Tá ok? Mas o que é então o OTDR? Quando eu falo em OTDR, existe ainda o preconceito de que é um equipamento grande, complicado e de que eu tenho que trabalhar com o traço de OTDR. Não é mais assim. Desde que a gente lançou lá em 2015 o OptiFiber, o equipamento de OTDR da Fluke é diferente. Ok? Então, o que é um OTDR? O OTDR, ele é um equipamento que envia um pulso, recebe esse pulso de volta e ele mede a reflexão. Por conta desse tipo de medida, por norma, ele é opcional. Então, vamos lá. Na norma, existe lá o que ele chama de Tier 1, ou nível 1 de teste. O nível 1 é obrigatório. Essa obrigatoriedade se dá, então, no OLTS. Então, eu preciso medir a perda. Não posso ter dúvidas com relação a qual é o valor de perda desse meu link. Eu preciso ter o valor medido de perda. Maravilha. E aí existe, então, a tecnologia de OTDR. E aí, dentro da norma, existe o Tier 2, o nível 2 de certificação. E o Tier 2 não é apenas OTDR. Lá na norma, o Tier 2 é a junção de OLTS mais OTDR. Então, se você é contratado, por exemplo, para um data center, com cliente final, que especifica que quer uma certificação de nível 2. Esse cara, então, leu a norma, ele está pedindo para que você entregue um relatório do Power Meter e do TDR. Ok? E eu vou explicar por que os data centers estão agora querendo e pedindo por esse tipo de situação. Então, não estou falando só de data centers, os grandes data centers que vivem disso, né, como o Tivity, Ascent, Equinix. Estou falando também de empresas financeiras, os bancos, ou grandes empresas como Petrobras, que têm grandes centros de processamento de dados. Então, ao invés de chamar de CPD, eles instalaram seus próprios data centers. E aí esse OTDR mede então a reflexão e vai reportando a reflexão ao longo do tempo. Como houve um ajuste inicial de qual é o tipo de fibra que eu estou trabalhando, ele transforma essa informação tempo versus metros. Então, no gráfico, você fica então no eixo Y em decibéis com o valor de reflexão e no eixo X o valor em metros. E aí a gente chega numa encruzilhada. Motosserra ou bisturi? O que vocês gostariam? De ter uma motosserra ou de ter um bisturi? E eu coloquei de propósito uma última versão de uma motosserra estilo super profissional, super precisa, alto RPM, mas isso aqui é para um lenhador. E o bisturi é para um cirurgião. O cirurgião não vai usar motosserra e o lenhador não vai usar bisturi. São duas coisas distintas. Infelizmente, tem muita gente que imagina que o TDR é apenas uma motosserra. Tem muita gente que associa o TDR à planta externa. O TDR de planta externa é como se fosse a motosserra, algo grande, robusto, com alta potência. O que a Fluke desenvolveu, a Fluke então não tem o equipamento motosserra, aquele equipamento de 50 decibéis de range dinâmico, 60, 70 decibéis de range dinâmico, para links de 400 km, 600 km. O nosso foco foi construir uma ferramenta cirúrgica. Então, nós baseamos num conceito, por exemplo, em formas gerais, né, para explicar aqui, para não perder também muito tempo no nosso evento, se ser aqui mais sucinto, largura de pulso. Então, através de micro ou nanosegundos de largura de pulso, a gente consegue uma zona morta extremamente pequena, uma zona morta de evento. Então, eu consigo apontar que existe uma diferença entre eventos de apenas meio metro.
e consigo apontar que existe o valor de perda a cada 2,2 metros. Esse é o valor mínimo. Então, o que está acontecendo aqui? No ambiente corporativo, no ambiente de data center, os links são curtos. Eu não estou interessado em links de 200 km, 400 km, 600 km. Eu estou interessado no meu link que não tem nem 1 km, que tem perto de 1 km, que tem 200 metros, que tem 150 metros. São links curtos. Só que qual que é a distância dos eventos nesse mundo corporativo? Por exemplo, alguém lança a fibra, vai nas pontas e faz a conectorização. Poxa, se essa pessoa fizer bem feito, comprar um pigtail, fizer a fusão na conectorização de uma forma já pré-fabricada em fábrica, só aí, mesmo fazendo tudo certinho, quantos eventos eu tenho aí? Então, um pigtail tem aí normalmente 1 metro, a distância entre o conector e a fusão é de 1 metro. E, infelizmente, não só aqui no Brasil, de muitos aqui no Brasil, mas não só no Brasil, como também fora, já peguei o pessoal fazendo o quê? Ele compra um cordão, corta com uma tesoura um cordão óptico de 1 metro, então ele passa a ter, e o cordão óptico custa metade do preço do pigtail, ele passa a ter o que ele acha que são 2 pigtails por 1/4 do valor do pigtail. O fato é, quando você pega um cordão e corta ele, a hora que você corta isso, aquilo lá é um vidro. A partir do momento que você corta, se não é uma ferramenta de precisão que faz esse corte, um clivador, você está trincando a sua fibra a partir desse corte para dentro dela por alguns centímetros. Será que você está perdendo luz e qualidade ali? Com certeza. Agora, quanto de luz, quanta qualidade eu estou perdendo nesse ponto? Eu não vou saber se eu usar, por exemplo, a motosserra, um OTDR de planta externa, para tentar ler essa fibra. Por quê? Porque ele não consegue ler a distância, que nesse caso está acontecendo aí, de apenas meio metro. Então, o equipamento da Fluke consegue enxergar essas distâncias muito curtas e apontar exatamente o que está acontecendo na sua fibra ótica. Então, está aqui, para quem gosta de traço, aqui está uma tela do nosso equipamento OptiFaber com o traço. Aí, lê-se o traço e aí, por exemplo, já está aqui apontado, né, no topo da imagem que ela falhou. Agora eu pergunto para vocês, aonde falhou? Demorou alguns meses para que eu, Richard, pudesse ler um traço TDR e interpretá-lo com segurança, de forma completa e plena. Então não é fácil interpretar esse TDR aqui e saber exatamente aonde está o problema. Por isso, criamos um mapa de eventos. Então, a Event Map, o mapa de eventos, é a tradução do traço do TDR para uma forma gráfica. E aí fica muito claro aonde está o problema. Então, todos os quadradinhos são os conectores, a bolinha é uma fusão, nesse caso, uma fusão ruim. Então, em 104 metros, eu tenho uma fusão de 0,81 decibéis. Logo, como a norma que eu estou testando aqui, lá embaixo você vê o limite, infelizmente é uma tela antiga, com 58C, mas o limite ainda é o mesmo, 0,30 dB para uma fusão. 0,75 para o conector, então todos os conectores têm um valor inferior a 0,75, mas a fusão é superior a 0,30 dB. Logo, essa fusão é ruim, ela falha. Legal. Se ela falha, ela então fica no relatório, essa fibra inteira não consegue passar porque essa fusão está ruim. E esse é o valor que os grandes data centers veem nesse tipo de informação. Então, aqui, por exemplo, se nós testássemos esse mesmo link com uma ferramenta de OLTS, um Power Meter. E aí eu falasse para o equipamento, então um LTS ele não descobre o que tem na fibra, você precisa apontar para ele. Então você fala, senhor equipamento de LTS, eu tenho nesse meu link 4 conectores e uma fusão. Ele vai calcular o budget, que é quanto? 0,75 para cada conexão. 1,5 mais 1,5, 3 dB. Então, só de conectores, o limite máximo de perda é de 3 decibéis. Estou usando a mesma norma PIA 568C, tá? Os valores de norma. Fusão, 0,30. 3 dB mais 0,30, 3,3. Esse link tem 155 metros. Então, a gente está falando aqui que você vai ter mais 0,40 e poucos
dB de perda. 0,30, então para 0,37,5, talvez. Vamos arredondar para 0,70. Então, se um link der mais do que 3,70, ele falhará. Se ele der menos do que 3,70, ele passará. Quanto que é a perda total que foi medida nesse link? 2,01. Ou seja, esse link, num teste de Power Meter, diria passa. Nossa, Richard, então o que está acontecendo? Por que eu testo com LTS e minha fibra passa? Eu testo com um OTDR e ele falha. O que está acontecendo é que a sua fusão é um evento muito ruim, ele vai classificar isso por evento e as suas conexões estão muito boas. Elas estão tão boas que estão compensando a perda que está acontecendo na minha fusão. E aí, se você é o cliente e tem esse tipo de evento acontecendo na sua fibra, você aceita ou não uma fibra como essa? E aí, é uma analogia que eu faço que é o copo quase cheio. Você está recebendo uma fibra com o copo quase cheio. Se o copo está quase cheio, imagine então que no futuro essa fibra se rompe. Eu faço uma nova fusão e esse copo então se enche, e às vezes até transborda. E aí, o conceito que a pessoa tem é o seguinte: essa fibra estava operacional, ela se rompeu. Ela rompeu, ele usa o OTDR, ele rompeu a tantos metros. Ele vai lá, faz a fusão da fibra. Ele fez a fusão da fibra, ele fica achando, então, que está tudo ok. Ele faz o teste de Power Meter e agora o teste de Power Meter diz falha. Ele fica achando que é o quê? Que é a nova fusão que ele fez. Porque antes desse rompimento dessa fusão, a fibra funcionava. E agora, depois dessa fusão, a fibra não funciona. Infelizmente, é um falso diagnóstico. Na verdade, a fibra já estava quase cheia, ou muito próxima de estar cheia. Ela já tinha um problema presente nela, que era essa fusão antiga. Então, o defeito não está na fusão nova, mas está na fusão antiga. Então, se eu pegar esse meu copo quase cheio nesse cenário e refizer a fusão antiga, talvez eu já consiga resolver o problema e aí sim eliminar e fazer com que essa fibra suba com o tempo. Ok? Bom, na revisão da 583D, foi obrigatório o uso da fibra de final. Por quê? Bom, na tela anterior eu mostrei para vocês o equipamento mostrando então o valor de perda da fusão. Poxa, isso lá no início você explicou aqui no básico sobre o TDR que o TDR não faz medida de perda, ele faz medida da reflectância. E agora, nessa tela você está mostrando o valor de perda, inclusive com ele desqualificando uma fusão por causa do valor de perda. Então, o que está acontecendo é o seguinte: todo o TDR ele vai medir o valor de reflectância. E aí o TDR ele vê o quê? Vou usar, obviamente, aí então essa ilustração. Ele usa os valores de reflectância antes e depois do evento para que seja calculado o valor de perda. Então, quando eu coloco esta fibra aqui, que eu estou testando, então essa fibra que eu estou testando, se eu ligo ela diretamente ao meu equipamento de OTDR, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a fibra sendo medida. Qual que é o valor do primeiro conector? Não sei, eu não tenho a reflexão antes, então o gráfico não vai começar exatamente desse jeito, o gráfico vai começar mais ou menos desse jeito. Então, esse primeiro conector, agora esse conector está com uma fibra de lançamento, esse primeiro conector que está conectado no equipamento, ele não consegue dizer o valor de perda dele. Por quê? Porque eu não tenho reflexão antes desse pico. Eu não tenho um valor estabilizado antes desse pico. Ok. Mas agora que eu coloquei essa fibra de lançamento, a minha fibra sendo testada, o primeiro conector não é mais o primeiro conector, ele na verdade é o segundo. Então, o equipamento ele desconsidera essa primeira fibra, passa a considerar a partir desse primeiro conector, essa conexão já é considerada, e aqui ele consegue ter um valor antes do pico e um valor depois do pico. Esse delta é o valor de perda. Se eu não coloco uma fibra de final, qual que é o valor de perda desse conector? Não sei, não está sendo medido. Quando eu coloco a fibra de final, eu tenho então um novo delta, eu consigo medir.
Então, se nesse cenário anterior eu não tivesse colocado uma fibra de final, e aqui vocês podem notar em cinza que existe uma fibra de lançamento de final, se eu não tivesse uma fibra de final, ele tivesse dado 2 dBs, 2.01 dBs de perda. O que está sendo medido? Está sendo medido do primeiro conector até a fibra, um momento antes do último conector. Então, até o caminho da fibra ótica antes do conector. Mas o último conector não estaria sendo representado nesse gráfico. Nesse caso, eu usei a fibra de final e sim, eu tenho o valor do último conector, então eu tenho certeza do valor total desse meu link. Ok? Então isso é norma, é obrigado a usar fibra de final. Diferença com backscatter em OTDR. Então, backscatter é um fenômeno físico da velocidade da fibra ótica e essa é a explicação sobre como testar um link e encontrar o quê? A perda negativa. O que é uma perda negativa? É um ganho. Na Fluke a gente brinca que é o nosso milagre. Então, de forma passiva, eu tenho aqui um evento que dá um valor negativo, que eu estou ganhando luz. De forma passiva, conectores, não tenho nada ativo ali no meio. Tem como eu ganhar luz? Não. E aí muitas pessoas podem apontar, eu já sei, no passado eu já ouvi falar sobre isso, é que essa minha fibra, ela tem um núcleo diferente. Bom, isso também é um cenário possível. Hoje em dia é menos comum, mas uma coisa que tem acontecido mais comumente, então no passado, as fibras de 62,5, quando encontrava uma fibra de 50, tinha essa diferença de núcleos. Então, quando saía de 50 para 62,5, havia um ganho, porque você tinha a luz se espalhando mais. Ele era interpretado como um ganho. Hoje em dia, só de você ter uma fibra, por exemplo, de M3 para M4, você tem um ganho de velocidade aí. Esse ganho de velocidade ele é reportado no TDR como o ganho. Então, essa perda em dB negativo, ele é reportado dessa maneira por causa do ganho de velocidade. Então, existe uma perda de acoplamento, mas como o ganho de velocidade é maior, ele reporta dessa maneira. E no inverso, então, como eu tenho a fibra de final, estou partindo da premissa que eu estou seguindo todas as normas, eu estou colocando então a fibra de final, a fibra M4 agora está entrando numa fibra OM3. Então, agora eu estou saindo da fibra mais rápida, da fibra mais lenta. E aí eu tenho o valor de perda da conexão mais a perda da velocidade. E aí o valor que fica reportado fica como um valor de falha muito alto, muito maior do que a norma. Bom, não tão maior, aqui a 0,75, né? Aqui está dando 0,80. Mas é o suficiente para quê? Para falhar. E aí eu poderia ficar perdendo o meu tempo nesse último conector, tentando limpá-lo, tentando dar uma qualidade melhor para essa conexão, porque eu acho que é ali que está o problema. Bom, na verdade, se eu testar esse mesmo link na outra direção, o que acontece? O problema se inverte. Então agora é o outro conector da posição número 1 que está falhando? Não, ele está reportando as velocidades dessa maneira. Então a Fluke entendeu isso há muito tempo, a gente já faz isso, de você poder então salvar essa informação do mesmo link nas duas direções e exportava para o relatório, exportava para o software, o linker, e lá ele fazia a média. Agora, o OptiFiber, na própria tela, em campo, a partir do momento que você salvar esse segundo teste, na segunda posição, você em campo já vai ter essa medição sendo feita na sua tela. Então, ele vai fazer para você a média. Então, veja aí a média simples, né, que é a extremidade de 1, menos 30 dB mais 0,90, somado 0,60, dividido por 2, 0,30. Então, na verdade, o valor real, mais próximo do real, desse conector é 0,30. Um valor muito melhor do que a norma exige, que é o 0,75. E aí, na tela do equipamento, você já vai ter o valor de passo. Então, diferente de outros TDRs que ainda não chegaram nessa tecnologia, daqui a pouco o pessoal está, mais uma vez, copiando a gente. Então, parece até que já estão copiando a gente por mapa de eventos, mas aqui ainda não estão copiando a gente. Daqui a pouco eles vão copiar. Então, o teste que está sendo feito aqui, ele está sendo feito já um teste que a gente chama de bidirecional, e esse teste bidirecional está dando um valor, então, real dos meus conectores.
Então, esses valores agora ficam reportados na tela do equipamento, eu não preciso ir para o escritório na dúvida se meu link está bom ou se está ruim. Porque, na verdade, eu saí de campo com 2 relatórios falha. Ah, mas eu vi que tinha uma perda negativa, então se tinha uma perda negativa e depois quando o do outro lado está dando falha, tenho certeza que vai dar certo. Será? Quando você faz isso com o Optifiber, ele já dá para você na tela esses valores feitos, tá ok? Bom, e aí a gente resolveu melhorar ainda mais. O que a gente criou então? A gente criou o Smart Loop. E aí no Smart Loop existe uma terceira fibra. Então existe a fibra de lançamento, a fibra de final e uma fibra de loopback. Então essa fibra de loopback, uma fibra que a gente vai adicionar em nosso sistema, é também uma fibra de teste e a gente vai compensá-la também. Então, na forma tradicional, seguindo a norma, no mínimo você tem que ter lançamento e final. Fiz o lançamento e final na forma tradicional, que na parte de baixo aí da apresentação, dessa maneira. Quero testar o meu link agora. Bom, quem tem o Smart Loop, quem fez, né, o Smart Loop, então todo o Optifiber Pro tem a função do Smart Loop integrada, basta atualizar o seu equipamento, não precisa pagar nada mais por essa função ou nenhum outro módulo novo, é uma questão puramente de software, é só atualizá-lo, e aí você vai executar o teste dessa maneira. Coloco na primeira fibra, faço o loop lá na outra ponta e faço a medição. Essa medição acontece de uma ponta até a outra e volta. No teste tradicional, estou testando apenas uma fibra. Parte 2. Na parte 2, eu desloco o equipamento para medir a outra fibra, ela fecha o loopback e testa a outra fibra no outro sentido. Então, eu testei fibra 1 e fibra 2, na verdade, fibra A e fibra B, num sentido, e depois eu testei a fibra A e fibra B no outro sentido. No teste convencional, eu estou medindo a segunda fibra. Bom, o que agora o primeiro cara precisa fazer? Mais nada. Ele terminou o serviço dele, já pode passar para o próximo par de fibra, pode ir embora. Já terminou. O que o segundo tem que fazer? Ele precisa se deslocar até a outra extremidade, fazer o teste da fibra B, fazer o teste da fibra A, parar para respirar e aí sim seguir para a próxima fibra. Ok? Então, os testes bidirecionais, eles estão sendo solicitados também pelos data centers, porque é a forma mais segura que ele tem de que aqueles valores estão acontecendo de uma forma mais precisa. Então, a gente já era reconhecido, né, mundialmente como o TDR mais preciso do mercado. Mas não é só o hardware agora que traz toda essa precisão. Parte disso também passa pela boa prática de como fazer direito. Usar a fibra de lançamento, usar a fibra de final. De repente, ganhar então com isso no uso do deck para perder, de fazer, né, pelo menos metade do tempo de teste. Se você ainda tem um grande deslocamento, mais o tempo de deslocamento, você ganha então em produtividade. Ok? E aí, como é que funciona isso? Então, o Smart Loop, ele olha, então, tem lá na fibra A e B um traço TDR, ele olha e vê o seguinte, eu já compensei lá atrás e sei que essa primeira fibra, desse primeiro pico, é a minha fibra de lançamento. Depois, entre o último pico, lá onde está a minha bolinha amarela, e o penúltimo, é a minha fibra de final. E no meio, a minha fibra de looping. Então, ele coloca no mapa de eventos essa fibra de lançamento em cinza, a fibra de final em cinza, e a fibra rosinha, que é a fibra de loopback. E aí ele mostra, então, os dados de cada uma das fibras, fibra A e fibra B. Não só de um sentido, mas também de forma bidirecional. Então, o software vai interpretar e já fazer as contas para você de acordo com cada conexão, por um lado, pelo outro lado, ou a média bidirecional. Tá ok? E aí não é nem 0,33, nem menos 20. O valor correto para essa conexão é 0,07. Então, já saio então com um valor muito mais preciso de campo com as minhas medições. Tá ok? Bom, também existe uma ajuda contextualizada. Então, para toda tela que eu verificar no meu equipamento, eu posso ter uma ajuda, eu clico nesse botãozinho de ajuda e essa é uma ajuda contextualizada. Então, dependendo de cada tipo de tela que eu estiver apresentando, então estou vendo aqui o mapa de eventos. Clico aqui, ele vai me explicar o mapa de eventos. Cliquei na reflexão, na ajuda na reflexão, ele vai explicar o que é reflexão. O que pode estar acontecendo? Como é que eu resolvo isso?
tem uma fusão ruim, clico na ajuda, o que é essa fusão, o que é esse ponto? Então dá um pouco mais de teoria para quem precisa se embasar na parte teórica para ajudar a resolver ou pelo menos contextualizar o que está acontecendo, ok? Desculpe mais uma vez, a tela em inglês, mas o equipamento está todo traduzido para português. Se alguém localizar algum errinho de tradução, por favor, me avisa. Alguns já me avisaram, eu já pedi para fazer as pequenas correções, então eu também ajudo nessa parte aí. Bom, e agora o relatório. Então existe aqui um relatório, os relatórios então ficam documentados na parte de OTDR, seja lado 1, lado 2, e também é possível fazer o relatório para as imagens. Então é possível que você tenha também o teste das imagens. Isso vai ficar por um outro webinar, vou explicar aí essa questão das imagens sendo salva, mas eu consigo então ter um relatório. O nosso equipamento normalmente é vendido nessa versão com a câmera, e aí você recebe então um equipamento que pode produzir um relatório como esse. Ou talvez como esse. Espero que aqui nesse caso alguém só precise documentar, que não seja mostrando que fez um serviço mal feito, mas aqui apenas documentando, né, que existe uma falha no link, uma falha nas imagens, ali um gordura, o outro tentaram passar o dedo para limpar. Então, fica tudo documentado com data e hora, como você deixou essa fibra, ok? Bom, pessoal, promoções. Então, aqui no pt.fluke Networks, já em português, existem duas promoções acontecendo. Promoção do Double Up, que é feita, né, foi desenvolvida para os equipamentos de fibra ótica. Então, para quem comprar o equipamento, seja cobre com fibra ou equipamento de fibra ótica, vai ganhar uma câmera a mais. Então, vai ganhar o FI7000, que é o nosso Versive para inspeção de fibra ótica gratuitamente. Ok? Só clicar no meu site, vai até 30 de junho, para poder participar da promoção do Double Up. E a gente também lançou aqui no Brasil, então essa é uma promoção somente, então o Double Up é uma promoção mundial, então sendo em todos os lugares do mundo, mas o trade-in ele é apenas brasileiro. E esse trade-in está acontecendo até o dia 23 de junho. O cliente que tem um equipamento antigo de certificação ou de OTDR pode comprar o seu novo equipamento de certificação da Fluke ou OTDR da Fluke e pode ter um desconto de até 20 mil. Então vai de 10, 15 ou 20 mil reais baseado no equipamento que está sendo adquirido. Se quiser mais detalhes, entra no meu site ou então me contacta, a gente pode esclarecer mais essas dúvidas sobre os equipamentos vendidos ou recebidos. Existe também o CCTT. Então, no CCTT, vocês são treinados durante 3 dias com teoria e prática sobre cobre ou fibra. Dá para comprar módulos separados só de cobre ou só de fibra, mas o CCT inteiro, 3 dias para cobre e fibra. Com uma prova de certificação, inclusive que dá 14 pontos para quem é RCDD. Para revalidação do RCDD, você já ganha 14 pontos, 7 pontos para cada prova, tá ok? E aí você aprende muito mais sobre o que são as normas, como fazer e o que fazer quando dá falha. Então, na hora que der o problema, como eu faço para resolver os problemas? Ok? Bom, enquanto eu deixo aqui os meus dados de contato, agradecendo mais uma vez aí pela presença de todos, pelo menos não fugir aqui muito do tempo. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Espero que vocês aproveitem o feriado. E agora a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Ok? Então está aí o meu e-mail, está aqui o meu celular. Fique à vontade para conectar por e-mail ou pelo meu celular. Se me ligarem no celular, por favor, deixe. Às vezes eu não consigo atender porque estou em algum evento, alguma palestra, alguma coisa. Deixe um recado, deixe um telefone, o nome de contato. Eu vou entrar em contato. Eu sempre dou todos 100% de retorno para as ligações. E o meu canal do YouTube, onde eu tento ajudar os clientes com as principais dúvidas de mercado. E eu vou postando vídeos explicativos para que vocês possam entender mais como resolver problemas. Então, o foco desse meu canal, que é o canal do Bush também, ele fica focado aí na ajuda e resolução de problemas. Bom, vamos às perguntas. Então, tem muita coisa que chegou no site, desculpa, no chat. Vamos ver aí as dúvidas do chat. Bom, algumas pessoas avisando que estavam sem áudio. Espero que a Mariana tenha conseguido ajudar aí o William Rocha a conseguir voltar o seu áudio. O Klaus, de acordo com a tia SMTST, que obriga o uso da fibra de final, como o integrador deve proceder para executar o serviço? Digamos que um funcionário venha certificar uma fibra
da minha empresa, ele coloca a fibra de final e vai para a extremidade de executa a certificação, confere. Sim, a forma de trabalho é exatamente essa, ou seja, a pessoa tem que colocar uma fibra na extremidade do meu link sendo testado e um equipamento na outra extremidade com a fibra de lançamento. Então, o equipamento tem uma fibra de lançamento e na outra extremidade do meu link tem que ter uma outra fibra já compensada para que seja feito o teste. Se não acontecer isso, aquele último conector não está sendo medido. Então, eu não tenho toda a informação do meu link. No Smart Loop, como a gente viu, é um pouquinho melhor, né? Aqui a mesma dúvida. Então, por favor, se não ficou claro aí, me pergunta de novo, talvez não tenha esclarecido exatamente essa dúvida. Existe diferença entre as fibras de lançamento e de final? Depende do que foi utilizado. Na Fluke, a gente recomenda que seja usado a mesma fibra. Então, a Fluke já fornece nos seus kits de multi ou monomodo as fibras de lançamento SC-LC. Então, é uma fibra ou um conector SC, um conector LC, e eu forneço um equipamento com as duas cabeças. Então, ele vem lá com a cabeça SC nele, mas vem junto no kit uma cabecinha LC. Então, como ele está com a cabeça SC e a minha fibra é SC-LC, a hora que eu coloco, então, a conexão SC no meu equipamento, fica para mim aqui na minha mão uma conexão LC. Então, ele está pronto para testar uma fibra LC. Eu coloco essa fibra LC. Eu recebi uma segunda fibra que também é SC-LC. Eu vou e coloco, então, o conector lá na extremidade LC, porque esse meu link é LC-LC, e faço um teste de LC para LC com uma fibra que está no meu equipamento com uma porta SC, conectada na ponta SC, que na outra extremidade é uma fibra híbrida, então está lá o LC na outra ponta, testo o meu link que vai chegar numa ponta também LC, na fibra que também é híbrida lá, que é igualzinha a fibra de lançamento e a fibra de lançamento de final, na Fluke são exatamente iguais, coloco o meu conector LC e na outra extremidade tem uma ponta SC que não vai ficar ligada em nada. Mas não tem problema, essa conexão é da minha fibra de teste, ela não precisa ser medida. Mas a última conexão lá, LC com LC, do link com minha fibra de final, essa sim está sendo medida. Poxa, preciso agora testar um link SC. Eu pego aquela minha portinha da minha caixinha, da minha mala, coloco no equipamento essa minha porta LC no equipamento, pego a minha fibra de teste na ponta LC, coloco no equipamento e agora eu tenho aqui nas minhas mãos uma ponta SC. Então, duas fibras foram fornecidas, as duas sendo SC e LC, híbridas. Então não é uma SC-SC e outra LC-LC. São duas fibras SC-LC, exatamente iguais, com os mesmos comprimentos. Como muito próximo comprimento? 104.9, outra 105.1, mas sempre muito próximos a 105 metros para o multimodo, 160 para o monomodo. E aí então eu posso testar tanto o link SC quanto o link LC de 50 microns, é o que a gente fornece para o multimodo, e de 9 microns para o monomodo. Ah, tem uma fibra aqui, 62,5 ST. Preciso então avisar o distribuidor onde eu comprei o meu equipamento para que me forneça então duas fibras de lançamento que sejam o quê? SC-ST, por exemplo, para que eu coloque no conector ST no meu equipamento e vá testar uma fibra híbrida ST. Ah, quero usar o Smart Loop. Se eu quero então usar a tecnologia do Smart Loop, eu preciso usar uma terceira fibra. Essa terceira fibra não pode ser híbrida, porque lá na minha conexão eu vou ter duas pontas, LC-LC, ou SC-SC, ou ST-ST. Eu preciso comprar uma terceira fibra que seja com os dois conectores exatamente iguais e o núcleo também igual. Tá ok? Ah, e se for diferente? Bom, o comprimento mínimo que a gente precisa para o nosso equipamento Optifiber é de 90 metros. Desde que a fibra então tenha 90 metros, tenha um polimento UPC, ela pode ser utilizada no equipamento da Fluke. Mas ele tem que ter no mínimo 90 metros. Ok? Até a fibra do Smart Loop tem que ter no mínimo 90 metros por conta da compensação.
Vamos lá, que mais? Aqui voltou o chat para o início, deixa eu puxar mais. Caso não se tenha fibra de Smart Loop, o integrador deve configurar o TDR para fazer primeiro o teste entre 1 e depois entre 2, para fazer o teste bidirecional? Vamos lá. Então, na configuração de teste automático sem ser Smart Loop, não existe a configuração de bidirecional. Então, diferente do certificado que você fala para ele durante a configuração do teste, que você vai fazer bidirecional, no TDR simples, você não precisa avisar, não existe a opção de avisar que vai ser bidirecional. Ele precisa fazer realmente todos os testes de todas as fibras de um lado. Aí ele vai para o outro lado, avisa para mim, olha, agora eu estou na extremidade número 2 e faço os testes em todas as fibras na outra extremidade. Depois que eu faço isso, aí sim eu tenho já na tela do meu equipamento o teste bidirecional. Então eu não preciso avisar antes que eu vou fazer bidirecional. Basta que eu faça o teste de um lado, depois do outro lado e salve com o mesmo nome. Tá aí o segredo, tá? Então a jogada, e muita gente às vezes acaba esquecendo desse detalhe, é que a fibra tem que ter o mesmo nome. A fibra não pode ter dois nomes, um na cada ponta. E às vezes é muito comum se deparar com esse cenário. Então eu tenho lá rack 1, uma fibra, né, de backbone do rack 1 para o rack 2. E aí o nome da fibra é R1/R2, que é do rack 1 para o rack 2. Muito simples. E aí nessa tag está escrito R1/R2. Quando eu vou no outro rack, o rack então 2, a etiqueta que está lá no meu cabo está escrito o quê? R2/R1, porque eu estou no rack 2, ele vai do rack 2 para o rack 1. Se eu salvar o meu teste na primeira extremidade como R1/R2 e salvar o outro teste como R2/R1, são dois cabos diferentes para ele. Eu preciso salvar os dois cabos com o mesmo nome. Então, se eu salvar R1/R2, na outra extremidade eu tenho que salvar como R1/R2. Quando eu faço isso, na hora que eu dou o save, automaticamente ele reconhece que já existe alguém com esse nome, mas que foi testado pela outra extremidade, e ele faz o bidirecional automaticamente. Mas então tem esse segredinho aí que você precisa estar atento, que é salvar com o mesmo nome. Se eu não salvar com o mesmo nome depois, eu consigo fazer alguma coisa? Sim, mas você não vai ter em campo, né? Então lá no Linker de PC, você pode alterar o nome do cabo, porque é uma configuração possível de ser alterada, né? Você não consegue alterar valores de perda, de reflectância, dados, né, do teste, mas você consegue alterar o ID do cabo. Aí você vai e altera o ID do cabo. Lá no Linker, no Utilitários, você tem o utilitário para você fazer o merge dos testes de fibra. E ele vai reconhecer o software. Tinha dois testes agora com o mesmo nome, ele vai juntar e vai ter um teste só bidirecional. Mas aí você perde o recurso para fazer esse teste e ter esses dados em campo, tá ok? Qual é o equipamento indicado para a certificação de 10 gigabits? Bom, falando de norma, você precisa ter então um equipamento de OLTS, um equipamento que possa fazer o quê? O teste de perda, o cálculo de budget e a medição do comprimento. Precisa ter esses três vetores, no mínimo, para que você faça uma certificação, seja ela qual seja, por norma, seja giga, seja 10 GB, seja 40 ou 100 GB, você no mínimo tem que ter um equipamento de certificação do tipo LTS. Medindo perda, fazendo o cálculo de budget com a norma que eu preciso, e aí pode ser não material mais, mas pode ser direto a aplicação de 10 GB, existe lá para quem quiser tiver dúvida, tiver equipamento da Fluke, só me ligar, me mandar um e-mail, eu mostro, eu ensino como é que faz para achar as normas de aplicação, por exemplo, para 10 GB. E quero fazer um teste então mais preciso. Como a gente já viu, né, eu posso fazer um teste na minha fibra e ela passar. E ainda assim pode ter algum dos eventos lá dentro que diz falha. Eu posso usar um OTDR então para dar o quê? Para dar certeza e garantia de que o que eu estou configurando, porque lembra, o teste de teste eu preciso avisar quantos conectores eu tenho, quantas fusões eu tenho. Se eu não sei, só um OTDR pode me dizer. E só um OTDR pode me caracterizar quais são os eventos. O OTR da Fluke, ele também é certificador. Então, ele também vai comparar com uma norma, vai dizer se passou ou falha. Mas, segundo norma, ele é um dado opcional, não obrigatório. Tem muito cliente aceitando, por conta de ser Fluke, por conta de ser extremamente preciso, ser muito próximo do valor que o teste RTS tem, como única premissa básica, até porque o gráfico, né, a gente viu lá os relatórios,
o relatório do OTDR é muito mais completo, tem muito mais informações, é muito mais bonito. Só que ele é opcional. Quando o cliente aceita esse relatório, único e exclusivamente o relatório do OTDR, como premissa básica, ou seja, o único relatório que eu estou ensinando de que essa fibra está válida para 10 GB, ele não está seguindo estritamente a norma. Não que ele não possa aceitar, a norma está aí para ser utilizada como melhor prática. Nem todo mundo trabalha com a melhor prática, mas, infelizmente, tem gente aceitando isso como única premissa. Eu preciso dar a informação correta de que ela é uma coisa a mais. O Tier 2 ele é, então, opcional. Quando alguém pede, e eu gostaria muito que quem tem os links de 10 GB fizesse uma solicitação de quê? Uma solicitação para que você tenha um teste de OLTS e de OTDR. No próximo webinar, onde eu explico a diferença entre um e outro, eu vou falar sobre perda de retorno e reflectância. E esses dois parâmetros, reflectância e perda de retorno, que só são medidos com o TDR, só conseguem ser medidos então com o TDR, eles são extremamente importantes para um link de 10 GB. Tem muito link que foi certificado para PowerMeter, apenas com PowerMeter, e diz passa, e que agora, na hora que está sendo ativado com os switches em 10 GB, que não está conseguindo performar por causa da perda de retorno dos eventos reflexivos. Ok? Vou explicar, vai ficar para o nosso próximo tema, não tenho tempo aqui para explicar, um tema um pouco grande e extenso para explicar, mas é um parâmetro extremamente importante para o link de 10 GB. Então, eu recomendo fortemente que alguém que precisa operar acima dos 10 GB, para 1 GB eu não vejo muito problema no teste de reflectância, mas dos 10 GB para cima, é extremamente importante que seja feito o teste e tenha esses valores de reflectância para cada um dos eventos dessa fibra, ok? Não vou entrar no mérito agora por que disso, isso. Então, quem quer saber, me acompanha no próximo mês, eu vou explicar a diferença entre eles, mas, inclusive, a ponto de a Fluke solicitar, então a Fluke tem uma cadeira em cada uma das normas, seja na ISO, seja na TIA, ou na BNT, e a gente lá, tanto na ISO quanto na TIA, já apresentou os valores de reflectância, apresentou um estudo e explica por que isso em algum momento já no futuro, eu não sei se em 2018 já vai dar para sair, onde os valores, os links de 10 GB, os valores de reflectância passarão a ser obrigatórios, tá ok? Então, peço que você já chaveque, já entenda a importância disso, porque num futuro muito próximo, a medida de reflectância ou perda por retorno será obrigatória para os links de 10 GB, tá ok? Esse vídeo está disponibilizado, estava com problema de áudio nesse webinar. Sim, eu vi subindo aqui um indicativo de que esse nosso webinar estava sendo gravado, né? A Mariana clicou lá para gravar o nosso webinar. Eu não vi exatamente o momento que ela passou a fazer a gravação, mas foi um momento lá do início, mas não sei se pegou a introdução básica da parte da Fluke, talvez eu tenha passado essa parte, mas vocês vão receber sim os links da minha apresentação, o material em PDF, e da gravação com o meu áudio, tá ok? Bom dia. Quantos metros precisa ter para a fibra de final? Então, para que você tenha uma fibra de final compensada, você precisa ter o mesmo valor de uma fibra de lançamento, que é no mínimo para o nosso equipamento 90 metros. Outros equipamentos que não são tão precisos, que têm potências muito mais fortes e não conseguem ter zonas mortas tão pequenas, vão ter valores de zona morta superiores aos 100 metros, mas o nosso é de apenas 90 metros. Com 90 metros você já consegue ter uma fibra tanto de lançamento quanto de final, ok? A gente precisa desse valor mínimo aí em complemento por causa da compensação, tá bom? Foi comentado que o teste de OTDR deve ser uma complementação do teste de Power Meter. Porém, se o OTDR já calcula os valores de perda, qual porque deve ser a complementação? Então, vamos lá. Como o valor de perda é obrigatório e o valor do TDR é calculado, é por isso que a norma não faz com que o TDR seja a única premissa básica. Porque ele calcula o valor da perda, ele não mede o valor da perda. O que ele está medindo são as reflectâncias. Então, assim, por mais que o equipamento da Fluke seja tão preciso que aponte valores iguais ou muito próximos, com derivações de 0,dB, é só o equipamento da Fluke que faz isso. A norma não pode se basear no equipamento da Fluke, que é tão bom quanto um equipamento de Power Meter e dá valores tão próximos quanto, para fazer a norma. A norma tem que ser uma coisa generalista. Então,
Se alguém usa, como eu comentei agora, né, um outro TDR de planta externa, uma motosserra, para fazer os testes aqui, poxa, esse cara, ele está tendo cálculos muito ruins. Ele não tem tanta precisão quanto o equipamento da Fluke. Poxa, mas a norma não pode dizer, se você está usando equipamento que não seja o da Fluke, então você precisa usar um Power Meter. Se você está usando equipamento da Fluke, então você não precisa de um Power Meter. Ela precisa fazer uma coisa que seja generalista. De forma generalizada, como o TDR é uma forma de cálculo, poxa, se você é tão preciso, parabéns para você. Mas o que está na norma é Power Meter. Eu preciso medir a perda. Se eu preciso medir a perda, tem que ser o teste do tipo de LTS, o Power Meter. Tá ok? Quanto ao corte do PET core de ópticos para utilização em fusões, eles serão preparados com clivagem a 90 graus. Não vejo diferença quanto aos pigtails. Então, vamos lá. O problema é você garantir que fez uma boa clivagem. Toda vez que você tem ação humana, toda vez que existe ação humana, você não tem garantia de serviço. Você precisa testar para ter essa garantia. Ok? Então você pode fazer o que você quiser lá no seu mundo. Mas se você não testar, você não tem uma garantia. É para isso que serve a certificação. Então, certificação, a explicação do vocabulário é exatamente essa. Você garantir de forma baseada em normas de que você fez um bom serviço. Se você, então, não comprou algo produzido por uma fábrica já testado, você está produzindo em campo, cortando um cordão, quem te disse que você fez direito? Quem te disse que o seu clivador está bom? Quem te disse que você executou a pressão devida? Ninguém disse, não tem como saber. Então você precisa executar um teste. Que teste é esse? Se você usa, como eu falei, a motosserra para testar isso, você não enxerga, você passa batido pela conexão ou pela fusão. Ou seja, depende do lado que você entrou. Né? Normalmente você perde a fusão. Você entra pelo conector, né? E você acaba não enxergando a fusão. E aí? Então você não sabe o que está acontecendo lá no meio. Você precisa do bisturi para saber cirurgicamente o que está acontecendo. Então, toda vez, mais uma vez, toda vez que você tem ação humana, você precisa garantir esse serviço, você precisa certificá-lo. Tá ok? Quanto aqui. Perfeito. Então, o Roberto disse que lá na região dele ele vê o pessoal utilizando apenas o OTDR, sendo que ele está entendendo, então, que o correto seria utilizar o OTDR e Power Meter para garantir que a fibra seja apta para 1 GB e 10 GB. Exatamente, Roberto. Então, para os links de 1 GB, se eu recebo apenas um relatório de Power Meter, eu não me preocupo muito. Ok? Falando de uma forma bem prática, sendo bem sincero. O link de 1 GB, recebendo um teste de apenas Power Meter, eu não me preocupo. Quando eu tenho um link de 10 GB e recebo apenas o Power Meter, eu, como Fluke, peço também para que seja caracterizado por OTDR essa fibra. Então, peço para que seja me enviado o teste por OTDR. Porque, para mim, interessa muito saber como é que estão os valores de reflectância desse link, porque o link pode não subir os 10 GB. Ok? Mas está correto no entendimento exatamente isso. Ou seja, só o TDR não pode. Ou seja, só Power Meter pode. Até 1 GB eu acabo até aceitando como o único teste necessário. Passou dos 10 GB, aí eu quero receber tanto o Power Meter quanto o TDR. Ok. Bom, acabaram aqui no chat as perguntas. Eu só vou ver agora que existe um espaço de question and answers. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa postada que não seja repetido aqui. Ok, não, só o pessoal confirmando aqui no question and answers a parte do áudio. Bom, então, pessoal, mais uma vez obrigado pelo tempo. Estão aí meus dados de contato. Fico à inteira disposição dos senhores para resolver qualquer dúvida técnica a respeito de certificação, de mercado, de operação com os equipamentos, tá ok? Se eu perceber que muitas dúvidas estão sendo muito comuns, vou lá e tento fazer um vídeo, se eu conseguir construir o cenário, né, no meu canal. Então, fiquem antenados aí sobre os novos vídeos que eu vou colocando para vocês, tá ok? Senhores, mais uma vez, obrigado. Espero vê-lo no próximo webinar.
que, Mari, fala para mim, que dia que ficou o próximo webinar onde eu explico a diferença entre o LPS e o